no Salmo 51. E ele vai mais para perto do Pai. Ele fala no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, meus irmãos, existe uma frase que fala que muitos serão condenados, as pessoas serão condenadas, não pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que elas rejeitaram. Porque pecadores todos nós somos. E ele pede misericórdia e não justifica, e ele não pede a justiça de Deus, ele pede a misericórdia, baseado na bondade e na benignidade de Deus. E existe aqui nesse salmo um contraste muito grande entre o tu e o eu, quando nós vamos caminhando, entre o Deus santo e o homem pecador. O segundo é a autorresponsabilidade pelo pecado. Davi, ao recobrar sua consciência e confessar o seu pecado, assim como o filho pródigo fez, foi o que eu falei. Ele recobra a consciência e ele entende a condição que ele se encontra. Não há cura, meus irmãos, a não ser que a gente diagnostique a doença. Não tem como a gente conseguir o remédio que vá trazer a cura se a gente não sabe o que a gente tem. E lá no versículo 3, ele fala assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E lá no Salmo 32:5 ele também fala, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E Davi não tenta esconder o seu pecado, nem atribuí-lo às outras causas, Ele não fala que foi porque a janela estava aberta, ele não fala nada disso, ele não tenta inventar uma desculpa para aquilo, ele assume aquilo que ele fez. Lá no versículo 2, fala assim, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Iniquidade, meus irmãos, é a rebelião, é a gente fazer aquilo que está totalmente contra os princípios do Senhor. E o pecado é quando você erra o alvo, quando você faz aquilo que Deus não gostaria que você fizesse, quando você desvia dos propósitos daquilo para o qual Deus te criou. Terceiro, gente, ele entende que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Ele fala lá no versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal. Gente, ele pecou contra Urias, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra aqueles homens que foram mortos junto com Urias, ele pecou contra a nação, já que ele era rei, ele pecou contra todos. Mas ele tem o entendimento que todas as vezes que a gente tenta magoar, que a gente fere a criação de Deus, que a gente fere os filhos de Deus, a gente está ferindo o próprio Deus. Você está indo contra aquilo que Deus planejou para aquela pessoa. Porque nós temos que ser canais de bênção. Isso Davi foi lá no início, quando ele usava a harpa, ele não usava uma lança. Ele usava uma harpa para consolar o coração de Saul. E aí, meus irmãos, ele também entende que não temos desculpas e nenhum direito diante de Deus. Vamos ver lá o versículo 4, que ele fala assim, contra ti somente pequei e fiz mal. Desculpa, irmãos. Na parte B do versículo 4, ele fala, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, tudo aquilo que Deus julga a nosso respeito, ele está certo. Não tem o que justificar para Deus. Nós não temos justificativas diante de Deus. Porque enquanto eu tentar arranjar... existe uma frase que fala, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada na vida. Isso é verdade. Enquanto eu tentar justificar o meu pecado, eu não vou alcançar a misericórdia do Senhor. Davi não tem nada a pleitear ao seu favor. Ele não usa as glórias do passado, que ele poderia chegar e falar assim, tem gente que você fala que está fazendo alguma coisa de errado, e fala, mas você não vê que eu faço isso, que eu faço aquilo. Em casa a gente faz muito isso com o marido. Às vezes vai reclamar de alguma coisa e fala, mas você não vê que eu já fiz isso, que eu fiz aquilo. Ao invés de você pegar aquela crítica, pensar, remoer, falar, não, isso aqui eu posso melhorar. A gente quer fazer tipo um somatório para colocar ali na balança, e ele não tenta fazer isso com Deus. Ele tenta falar, mas o senhor não viu que eu matei gigante, que eu sou um grande rei, que eu venci batalhas. Não, ele simplesmente olha da forma como ele é. Deus o faz enxergar ali como ele realmente é a podridão do seu pecado. Nós precisamos entender que a nossa natureza é essencialmente má. E é muito interessante que esse salmo ele vai
permeando, né? Ele começa falando dos atos pecaminosos ali, e ele vai entendendo que existe algo muito mais profundo. É como se ele fosse se aprofundando, e ele percebe que o problema está numa raiz onde nós somos maus. Nós precisamos entender que a nossa natureza é ruim.